Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um grande prazer, um privilégio que eu tenho nessa noite de poder compartilhar desse assunto que é um dos mais caros, um dos mais preciosos, um dos mais extraordinários temas ou doutrinas de toda a teologia cristã, e em especial da teologia reformada. É o assunto da união com Cristo, a importância e o significado deste assunto. Eu quero convidá-los a iniciar lendo a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Enquanto os irmãos abrem a Escritura, eu também quero aproveitar para agradecer pelo convite, a organização, Donizete, demais participantes. Obrigado pelo privilégio de poder participar com vocês desse momento tão importante. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, a palavra diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma pausa aqui. A partir de agora, veja todas as vezes em que o texto vai mencionar nele, no qual, em quem, através de quem. Presta atenção nesses termos, nessas expressões que vão até certa altura nesse capítulo. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Não é meu objetivo expor esta passagem, apenas chamar a atenção dos irmãos para um fato muito comum na Escritura, especialmente no Novo Testamento, que são esses termos, nele, em quem, através de quem, sempre aplicados à pessoa de Jesus Cristo. Nós aprendemos do Novo Testamento que Cristo é o mediador. Aliás, o único mediador entre Deus e os homens. Mas nós temos a tendência de pensar
que esse trabalho de mediador que ele desempenha entre Deus e os homens diz respeito apenas à salvação, aos aspectos relacionados à redenção. Mas esta passagem localiza Cristo como o mediador de tudo, de todas as ações de Deus, em todos os tempos. Por exemplo, é claro, é dito que nele nós temos, o verso 14 menciona, a redenção, a remissão dos pecados. Evidentemente, Jesus é o mediador da redenção. Mas, na sequência, o texto diz, ele é a imagem do Deus invisível. Imagem quer dizer, ele é a expressão, ele é quem revela o Deus invisível. Cristo é também o mediador da revelação, porque ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem vê a mim, Jesus disse a seu discípulo Filipe, vê o Pai. Então, Cristo é o mediador da revelação. Mas o texto continua dizendo no verso 16, nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, em qualquer lugar. Ele é o mediador da criação. Através dele, ele é a palavra de Deus. Deus proferiu essa palavra no princípio, quando disse, haja luz, e houve luz. Por isso João diz, ele é o verbo, ele é a palavra, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo ou todas as coisas foram criadas através dele, por meio dele. Ele é o mediador da criação. Mas ele é também o mediador da providência, porque no versículo 17 diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, o trabalho de Deus de manter tudo que ele criou, também é um trabalho que ele realiza através de Cristo. Então ele é o mediador da providência, o modo como Deus mantém o cosmos, o universo, dirige, controla todas as ações, todo o curso deste mundo. Mas ele é também o mediador da igreja, porque ele é o cabeça da igreja, na tarefa que a igreja desempenha no mundo. Por isso diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Sim, aquele que coordena os membros, para que os membros desempenhem suas funções no mundo. Por isso ele pode dizer, eu tenho todo o poder nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Através dele, a igreja se expande, desenvolve, expande seu corpo em toda a terra. Ele é o mediador da missão da igreja. E ele é também o mediador da consumação, porque ele é o primogênito dentre os mortos, da nova era da ressurreição, que se iniciou lá naquele domingo, quando Cristo abriu o túmulo, removeu a pedra e saiu invicto, vitorioso. E nós ressuscitaremos um dia nele, levantaremos com ele para a vida eterna. Então, do início ao fim, todas as obras de Deus, tudo que Deus realiza, todas as operações divinas, dependem da ação do mediador. Cristo é ele. Por isso, nós não podemos exaltá-lo suficientemente. Nós nunca poderemos destacar suficientemente a grandeza do seu nome, dos seus atributos, das suas ações. Nós nunca conseguiremos fazer isso suficientemente, sempre ficaremos devendo, porque ele sempre merecerá mais. O resumo de tudo que Paulo aqui diz que pretende fazer através do seu ministério é uma função dupla que está no finalzinho deste capítulo, quando ele diz, eu recebi uma incumbência, um mistério da parte de Deus que esteve oculto no passado, mas agora foi revelado. Que mistério é esse? Ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vocês. E depois ele diz, mas ao mesmo tempo queremos apresentar, verso 28, o Cristo em vós está no verso 27. Verso 28 diz, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então, tanto Cristo em vós, como vós nele. Esse é o resumo do que nós podemos chamar a doutrina da união mística.
Agora, meus irmãos, eu pretendo expor esse assunto de uma forma um pouco mais sistemática para entendermos globalmente o que a Escritura fala a respeito desse assunto. Dividirei em duas partes. Destacarei 4 aspectos da nossa união com Cristo e que, portanto, explicarão o significado, e a importância desse fato, desse assunto, mas dividirei em duas partes. Primeiro do intervalo, com 2 desses aspectos, e os outros 2 depois do nosso intervalo. Meus irmãos, esta doutrina da união com Cristo, apesar de ela ser onipresente na Escritura, ela é um tanto quanto ignorada pela igreja. Eu sei que todo mundo tem uma noção da importância de Cristo, é claro, senão eu não estaria aqui, senão eu não seria crente. Então, obviamente, eu não estou dizendo que ela é totalmente desconhecida, mas estou dizendo que ela é pouco explorada, pouco abordada, pouco proclamada dos púlpitos. Por isso, ela ainda é bastante desconhecida das audiências cristãs. Uma pergunta direta para você. Defina cristianismo. Se alguém te perguntasse isso na rua, em qualquer lugar, olha, o que é esse tal de cristianismo? O que você diria? Que explicações você daria? Qual seria a resposta? Possivelmente muitos descreveriam a rotina da vida cristã, de ir à igreja, de participar de eventos, de alguma maneira estar envolvido com programações, ou então destacaria a importância daquilo que Cristo espera de nós, como devemos viver, quais são os atos que devemos praticar, o que nós devemos evitar, e talvez sem perceber, estaria dando uma boa explicação do que significa religião, mas não do que significa cristianismo. É claro que cristianismo é uma religião, assim o definem os verbetes de dicionários. E é claro que pode ser encontrado no mundo um tipo de cristianismo que de fato é uma religião do tipo não faça isso ou faça aquilo. Porque qualquer religião, se você imaginar, se você estudar qualquer das grandes religiões do mundo, elas basicamente se resumem a alguns pontos fundamentais, que podem se parecer muito com o que é o cristianismo no mundo também. Sempre tem um líder, sempre tem um fundador, que é basicamente o exemplo a ser seguido. Esse líder, esse fundador, trouxe verdades, revelou, manifestou, ensinou grandes verdades para os seus discípulos, e então agora os seus discípulos tentam seguir esses preceitos. Qualquer religião, qualquer uma das grandes religiões do mundo se baseia basicamente nisso, em princípios que foram ensinados por um certo líder e que agora devem ser seguidos por aqueles que se dizem participantes dessa religião. E é evidente que muitas pessoas seguem a Cristo dessa perspectiva, pensando no que devem fazer ou no que não devem fazer. Mas acontece, meus irmãos, que quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos algo diferente, bastante diferente. Chama muita atenção o que Cristo diz de si mesmo, o que ele fala de si mesmo. Por exemplo, só algumas das expressões que estão no Evangelho de João. Algumas expressões que Cristo usa para definir a si mesmo. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou lá de cima. Eu sou. Resume sem complemento, só isso. Eu sou. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira. É interessante Cristo usar esse termo, o eu sou, talvez porque ele está fazendo aí um jogo de palavras, trazendo uma conotação teológica por causa daquele antigo nome com o qual Deus se revelava no Antigo Testamento, Diga a Faraó, eu sou, mandou que eu viesse aqui. Eu sou o que sou.
que de certa forma é a própria, provavelmente seja, né, o significado ou derivado do significado daquele nome, o tetragrama, o Yahvé ou Jeová, que de alguma maneira o verbo ser está ali, embora as vogais tenham se perdido ao longo das gerações e ninguém saiba pronunciar exatamente aquele nome, mas a raiz do verbo ser está lá, do eu sou. E Cristo se identifica com esse nome quando ele diz, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Nesse sentido, Cristo difere dos outros líderes religiosos. Porque os outros líderes religiosos dizem, eu sei a verdade, é esta. Mas Cristo diz, eu sou a verdade. Os outros líderes dizem, eu sei o caminho. Mas Cristo diz, eu sou o caminho. Os líderes dizem, eu sei como vocês podem ter vida, né? Prosperidade, boa vida. E Cristo diz, eu sou a vida. E eu sou a ressurreição também. Eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E sem mim vocês não fazem nada, não podem fazer nada. Ora, isso é destoante, porque, na verdade, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo das páginas do Novo Testamento, não se resume a seguir preceitos, a fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Mas o cristianismo do Novo Testamento se resume a uma pessoa. É uma pessoa. A pessoa bendita, amada do nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele mesmo. Ser cristão é estar num relacionamento de vida, de perdão, de reconciliação, de justificação com a pessoa de Jesus Cristo. Porque tudo na salvação e na vida depende inteiramente de Jesus. Por isso a Bíblia diz que ser salvo não significa imitar a Jesus, mas receber a Jesus. E após tê-lo recebido, continuar nele, andando nele. João disse, de modo inequívoco, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Porque aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Simples assim. Apenas dois tipos de pessoas no mundo. Tipo número 1, aquele que tem o Filho. E, consequentemente, tem a vida. Tipo número 2, aquele que não tem o Filho. E, consequentemente, não tem a vida. Salvação, meus irmãos, portanto, é ter Jesus. É o que Paulo disse aos Colossenses aqui mesmo, na sequência desse texto. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, quer dizer, enraizados, né? E edificados, duas metáforas, uma da construção civil, outra da agricultura. Nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Por isso, todo e cada passo de um convertido é em Jesus Cristo. Desde o ato de recebê-lo pela fé, até o ser glorificado nele. Então, meus irmãos, estar unido a Cristo significa que Deus não nos vê de forma autônoma, independente de Jesus. Mas significa que a nossa vida é misteriosamente, por isso os teólogos chamam de união mística, não por ser alguma coisa esotérica nesse sentido, mas porque
foge à nossa plena compreensão, ultrapassa os limites da nossa capacidade de entender isso. Mas de uma maneira mística, a nossa vida é enxertada em Cristo. E ao mesmo tempo, Cristo é posto, é formado dentro de nós. Olha que expressão interessante Paulo usa aos Gálatas. No capítulo 4, verso 19, ele está falando sobre as lutas que ele estava tendo com os Gálatas. Ele diz: meus filhos, vocês são meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Paulo compara aqui, o nascer espiritual como um nascer físico. Ele diz que agora ele que estava sendo a mãe, sofrendo as dores de parto. Mas então ele diz: até ser Cristo formado em vós. Isso é o parto. Esse é o nascimento. Não é nós nascermos por nós mesmos, não. É a vida de Cristo ser gerada em nós. Cristo ser formado, gestado em nós. O Evangelho faz isso. Ele gera a vida nova, que nada mais é do que a própria vida de Cristo em nós. Isso é nascer de novo, porque assim nós passamos a fazer parte de tudo que Cristo é, como se nós fôssemos enxertados nele também. Por isso Paulo fala que Cristo é a oliveira, e nós éramos galhos de uma oliveira brava, mas agora fomos enxertados e passamos a desfrutar do sustento da raiz e da seiva desta bendita oliveira. A doutrina da união com Cristo, então, significa que em tudo que é necessário para a nossa salvação, Deus nos tornou um com a pessoa de Jesus Cristo. Isso é cristianismo. Isto não é exatamente religião, embora possa tomar forma de religião. Mas isto é um relacionamento espiritual. É, na verdade, a grande consumação daquele primeiro relacionamento que Cristo, que Deus estabeleceu com o ser humano, quando colocou nele sua imagem e sua semelhança. Mas então ela foi deturpada por causa do pecado. E então aquele relacionamento com Deus se quebrou. Permanece lá a imagem e semelhança, nem que deturpada, nem que trincada. Mas em Cristo agora começa a surgir um novo estágio para os crentes, para a humanidade, de maneira que neles, está sendo restaurada aquela imagem e semelhança. Então, é possível ter o tipo de relacionamento que por causa do pecado se tornou impossível. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós nele, apresentados perante Deus, nele. São esses dois lados da mesma moeda, esses dois aspectos da mesma doutrina. Ele em nós, nós nele. Eu vou estar sempre repetindo esses aspectos aqui ao longo dessa nossa exposição. A isso, então, os teólogos chamam de união mística, porque ela é uma união efetivada pelo Espírito Santo, de maneira misteriosa e sobrenatural, que nos faz ser um com Jesus. Abordarei, portanto, 4 aspectos dessa união, começando então os 2 primeiros agora. Eu vou falar sobre estarmos em Cristo na doutrina da eleição e depois estarmos em Cristo na trajetória de Cristo, através dos seus atos, da sua vida. O que isso impacta na nossa vida? Então, em primeiro lugar, a doutrina da união com Cristo é a base da eleição. Só isso, A eterna eleição de Deus. Paulo fala isso em Efésios, capítulo 1, verso 3,
onde ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui você percebe, mais uma vez, como no outro texto de Colossenses, quantas vezes, num texto tão curto, há a repetição desses termos. Nele, nele, através dele, em quem, para quem. Isso é algo impressionante. Uma das coisas gloriosas que essa passagem transmite para nós. E aponta, mais uma vez, para esse aspecto central de Jesus Cristo, da pessoa dele, o seu caráter de mediador. Mas aqui, especificamente, o assunto é eleição, é predestinação. E esta doutrina tem que ser exposta como sendo uma doutrina cristocêntrica. Porque não há predestinação, não há eleição fora de Cristo. Muitas vezes, o modo como os cristãos estudam predestinação, tanto os que defendem quanto os que atacam, falham justamente por considerarem essa doutrina como se fosse algo em si mesma. Como se Deus decidisse, por alguma coisa que ele viu em nós, nos escolher ou não nos escolher. Por alguma coisa que ele encontrou nos objetos, pessoas de sua escolha. Mas o ponto da eleição, o ponto da predestinação não é este. O ponto é Cristo. Deus decidiu, sim, escolher ou não escolher indivíduos. Mas a base, o fundamento, a razão, o propósito desta escolha é a pessoa de Jesus. Então, eleição, é eleição em Cristo. É assim que nós percebemos que a nossa união com Cristo preenche o tempo todo. De eternidade a eternidade, é um termo usado por Huckman, da eternidade passada à eternidade futura. Nós nunca estaremos avulsos, nós nunca estaremos sós. Deus nunca nos verá apenas e tão somente como indivíduos. Evidentemente que Deus não vai apagar a nossa individualidade. Não é uma questão de eliminar a individualidade do povo de Deus para uma coletividade. Mas a questão é representatividade. A questão é que nós não podemos nos ver como objetos da escolha, objetos do amor de Deus, senão através de Jesus Cristo. Porque se de alguma maneira Cristo sair da cena, então eleição ou predestinação se torna um exercício de mérito, de reconhecimento ou negação de méritos. E este é o motivo pelo qual esta abordagem deve ser repudiada. Até porque não é a abordagem da Escritura. O texto diz: nos escolheu nele. Isso só pode ser visto como um ato da soberania de Deus, através desta união mística nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
perante ele. Esse perante ele pode ser tanto Cristo quanto o Pai. Mas na sequência, quando diz, em amor nos predestinou para ele, parece ser realmente Cristo. Para a adoção de filhos por meio. Aí está toda a expressão da obra medianeira, ou mediatorial de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Segundo, o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Toda a graça de Deus a nosso favor está depositada na pessoa de Cristo. Não há graça de Deus a nosso favor, que não na pessoa ou fora da pessoa de Cristo. A nossa história com